Então, galera, paramos aqui nas medidas de tendência central, né? Agora vai ficar mais emocionante, porque estatística, né, é um assunto bem, assim, a parte inicial é um pouco teórica, então, às vezes, traz uma certa dificuldade, ainda mais se tratando de matemática, né? O cara quer uma conta, quer uma exemplificação com conta, exercício com contas, para que ele consiga visualizar de uma forma melhor. Deixa eu só admitir aqui, galerinha, beleza, tá? Mas agora nós vamos começar com essa parte mais prática, né? E aí temos lá, de medidas de tendência central, a média, que são assuntos que caem com mais frequência, vamos dizer assim, né? Média, aí tem a média aritmética e a média ponderada, tem a moda, a mediana, depois as medidas de dispersão. Esse assunto aqui é um assunto mais específico, tá? Até caiu no Enem uma questão, mas foi dada a fórmula, eu vou mostrar para vocês no exercício. Então, média, vocês já estão hiper acostumados, falamos o tempo inteiro de média salarial, tá entrando aqui, de média salarial, média de idade, enfim, o tempo inteiro é citado, né, essa questão de média. E essa média simples, que a gente chama de média aritmética, é o Lucas entrando, é o somatório desses valores. Perfeito. É o somatório de todos os valores, todos os elementos que nós estamos lidando ali naquela situação, naquela pesquisa, divididos pelo número de elementos. A média ponderada, que tem esse nome especificamente, tem alguém falando comigo aqui, só um instantinho. Pronto. A média ponderada já é uma média que agrega pesos, né? Então, no decorrer da exposição da situação problema, nós vamos fazer o somatório dos valores desses elementos, multiplicando pelos seus respectivos pesos, né? Tem lá esse diferencial, média aritmética, soma, divide pela quantidade de elementos. A média ponderada tem essa situação de peso agregando a média, né, no decorrer do exercício. Sendo que essa divisão, deixa eu admitir aqui, a gente não pode esquecer que na média ponderada, a divisão é pelo somatório dos pesos. Então, tem alguns alunos que confundem muito, porque acaba fazendo a multiplicação dos pesos, dos valores, né, desses elementos com os pesos, mas quando vai fazer a divisão, montar a razão para caracterizar a média, faz aqui como na média aritmética, né, divide pelo somatório desses valores. Pela quantidade dos elementos, perdão. E, na verdade, não é isso. Aqui, na aritmética ponderada, nós vamos dividir pela soma dos pesos atribuídos. Tá? A moda, a gente brinca, que é o valor que aparece com maior frequência em uma série de dados. Então, é aquele que se repete mais dentro de um estudo que você está fazendo, de uma análise que você está fazendo. Eu brinco dizendo que é o cara que está na moda, é aquele que aparece mais, e é exatamente isso. Então, a gente pode até fazer essa associação, né? O valor que aparece com maior frequência em uma série de dados, é o que está na moda, que aparece mais. Claro que a gente tem alguns nomes, como, dependendo da análise dessa série de dados, eu posso não ter moda, tá? E aí a gente chama de amodal. Esse A significa negação, né? Então, amodal, quando eu não tenho moda, pode acontecer de eu ter dois elementos, né, aparecendo com maior frequência, então é bimodal, que eu chamo, trimodal também, tá? Então, eu tenho essas nomenclaturas, bimodal, amodal, tá? Se aparecer 3 vezes, a gente vai fazendo essa classificação. Tem também, dentro desses 3 M's aí que nós falamos, na verdade, média, né, como moda e mediana. A mediana, o próprio nome já traz o seu significado, que na verdade é a medida central de uma determinada sequência, né, de dados numéricos. Eu só tenho que tomar cuidado com relação à organização desses dados. É uma organização pessoal. Normalmente, a organização de dados a gente chama de rol, tá, galera? Essa organização pode ser feita de forma crescentemente ou decrescente. É a escolha de vocês. Essa situação que é de extrema importância. Então, dependendo da série lá que você está trabalhando, ou da sequência de dados, você vai organizar isso
naturalmente crescentemente, é a forma mais comum. E nós temos duas situações, né? A situação de quantidade par e a situação de quantidade ímpar. Quando eu tenho uma sequência de quantidade ímpar, é bem fácil de, depois da organização, detectar quem está ali no meio, né? É a minha mediana. E quando isso não acontece, quando eu tenho uma quantidade par, a minha mediana será, né, a média dos termos que estão ali no meio. Eu não terei apenas um termo no meio, né? Um termo no centro, né? Então, nós vamos, aqui no decorrer, depois falando com calma dessas medidas de dispersão, tá? Isso vai ser em outro slide. Mas essas medidas aqui, só em caráter de resumo, ó, a gente tem lá uma amplitude, que é a subtração entre o maior valor e o menor valor dos elementos do conjunto. Então, a gente pode caracterizar esses dados através de intervalos ou amplitude, fazendo essa subtração entre o maior e o menor valor de um conjunto de dados. Tem a variância, que é a dispersão dos dados variáveis em relação à média, e tem também o desvio padrão, que todas essas outras duas situações aqui agregam uma fórmula, tá? Que é a raiz quadrada da variância, que indica a distância média entre a variável e a média aritmética da amostra. Mas a gente vai falar isso aqui no exercício para que vocês consigam compreender de uma forma melhor. Aí, olha lá, a média, o exemplo, né? Deixa eu só tirar o vídeo aqui. Ó, a média, eu trouxe aqui, desculpa, é uma das medidas de tendência central mais utilizadas no cotidiano. Então, é determinada pelo resultado da divisão do somatório do número de dados pela quantidade de números somados. Então, olha o exemplo: 3, 12, 23, 15 e 2, né? Para calcular a média aritmética, soma tudo e dividiu pela quantidade. Está aqui, bem tranquilinho, ó, 3, 2, mais 12, mais 23, 15 mais 2, dividiu por, são 5 elementos por 5, né? Aqui está, para que a gente usa frequentemente, a média, tal, depois vale a leitura, que a gente cita bastante. E lembrando que, na observação, né, a média ponderada é aquela que vai agregar um peso. Né? Então, ó, em uma média aritmética, na qual alguns dos elementos envolvidos possuem pesos, eu falei isso anteriormente. Olha o exemplo. Digamos que a média de uma etapa é dada pela média ponderada das notas das 3 primeiras provas, tomando como peso 1 para a primeira, peso 2 para a segunda e peso 3 para a terceira. Nesse caso, a média ponderada é que fórmula a gente pode descrever essa situação, tá? Mas é claro que você pode estender isso aqui para outras situações. Então, ó, A1 vezes a nota 1, porque a primeira avaliação tem peso 1, mais a segunda avaliação, a nota do cara vezes o peso, né? Mais a terceira nota vezes o peso. Cada um tem seus respectivos pesos, divididos, né, pelo somatório dos pesos, tá? Aqui é que é importante. Então, em outras palavras, a média aritmética ponderada e é uma média aritmética na qual você repete os números quantas vezes quantos são os seus pesos. Então, é fácil de lembrar. Média ponderada agregou lá o peso, então já sabe que vai ser diferencial. A moda, lembra que é o cara que aparece com maior frequência no conjunto de dados. Aqui, ó, eu tenho por exemplo, digamos que Palmeiras, em determinado torneio de futebol, fez em 10 partidas a seguinte quantidade de gols. Então, tem aqui uma sequência. Para moda, você não precisa fazer organização, embora para facilitar a visualização, às vezes é necessário, e porque também, em algumas situações, se pede a mediana, né? Mas nesse exemplo especificamente, não. Só a questão da moda mesmo, né? Então, aqui, ó, quem aparece com maior frequência é o número 1, né? Ele apareceu aqui 4 vezes em relação aos outros. Então, para essa sequência de gols marcados, a moda é 1, né? De 1 gol, pois é o número que aparece o maior número de vezes. Outra situação comum seria se dentre 7 pessoas tomássemos suas idades. Então, aqui, ó, 15, 20... e assim vai, idade de 7 pessoas, né? Aqui não tem moda, tá vendo? Por que não tem moda?
porque nenhum dado aqui se repetiu. Então, lembra, quando não apresenta moda, esse conjunto é amodal, tá? Caso exista uma moda unimodal, mas normalmente é moda, tá, galera? E duas modas, bimodal e assim sucessivamente, como a gente conversou anteriormente. Mas é o termo que aparece com maior frequência. Só lembra do A, que é a negação, a modal, porque não tem moda. Tá? E a mediana, como eu havia citado também, é a medida de tendência central que indica exatamente o valor central de um conjunto de dados. Mas é de suma importância que você primeiro faça a organização desses dados. Escolha pessoal, crescentemente ou decrescentemente. Você, naturalmente, vai escolher de forma crescente. Fazemos a escolha pela lei da preguiça. Então, aquilo que é mais simples é o que a gente normalmente escolhe, né? Então, 5, 8, né? Considerando aí o aluno tirou as seguintes notas em 5 provas de uma determinada matéria: 5, 8, 7, 4 e 8. Primeiro, organiza. Imagina que você, sem organizar, fosse determinar a mediana aqui, olha, já dá o 7, né? Mas fazendo a organização, ó, colocando as 5 notas em ordem crescente, tu tem o 4, o 5, o 7, o 8. O 8 igual a 8, né? Então, aqui não faz diferença. Notem que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 elementos aqui, né? Então, é o cara que está no meio, a mediana, depois da organização, né? E aí você pode perguntar, se fossem quantidade par, né? Como nós citamos. Nesse caso, depois da organização dos dados, você verifica os termos que estão no meio. Neste caso, após a organização, quem é que está no meio? O 5 e o 7. Então, a mediana vai ser a média desses dois termos centrais, né? Então, é bem tranquilo, gente, porque você está dividindo a sequência. No caso de uma sequência de quantidade ímpar, é quem está no meio. No caso da quantidade da sequência par por par, são dois termos no meio, né? Então, organizando isso, dá para a gente perceber até visualmente. Então, só para resumir, o cálculo da mediana. Primeiro, de suma importância, colocar na ordem crescente ou decrescente. Se a quantidade de valores for ímpar, a mediana é o valor central. Se a quantidade de valores do conjunto for par, você precisa fazer a média entre esses valores centrais, tá? E ela tem um bonequinho, ainda tem dúvida. Vamos de exemplo e de exercícios para que vocês consigam entender melhor, embora seja um assunto tranquilo, né? Mas vamos lá de exercício. Aqui tem uma situação bem grande, está tabelado isso, né? O professor Paulo aplicou uma prova para 20 alunos de suas turmas e agora quer analisar as medidas de tendência central dessas notas. Então, ele quer a média, a moda e a mediana, tá? Aqui, nesta situação, os dados já estão organizados. Reparem, ó, 1, 2, 2, né? E assim sucessivamente. Então, é mais fácil da gente fazer essa análise, né? Vai calcular a média, somou tudo, dividiu pela quantidade, já sabe que a quantidade é 20, né? Então, você tem lá, ó, de média aritmética, 5,05. Vai calcular a mediana. Reparem que eu tenho 20 elementos, né? Então, a gente vai fazer a análise desses 20 elementos. Se fosse quantidade ímpar, seria o termo central ali na divisão dessa sequência, mas como é quantidade par, eu tenho que fazer a média lá entre o 10º e o 11º elemento. Quem são esses elementos? É o elemento depois já está organizado, né? 5 e 6, tá? Será o 10º e o 11º elemento. Aí você vai ter como mediana 5,5. E a moda, quem apareceu aqui mais vezes nessas notas, nesse caso é o 6, né? Então, temos aí a moda como 6, porque é a nota que apareceu com maior frequência, bem tranquilinho. Vamos de aplicação para evoluir aí essa situação toda exposta, né? Então, durante o ano letivo,
um professor de matemática aplicou 5 provas para os seus alunos. A tabela apresenta as notas obtidas por um determinado aluno em 4 das 5 provas realizadas e os pesos estabelecidos pelo professor para cada prova. Se o aluno foi aprovado com média final ponderada igual a 7,3, calcule entre as 5 provas a nota obtida por esse aluno na quarta prova. Na quarta prova foi de quanto? Aqui a gente está lidando com uma questão de média ponderada. Reparem que eu tenho as notas e cada uma dessas avaliações tem lá agregado um determinado peso, né? Como eu não sei o que eu quero calcular, é essa nota obtida aqui por esse aluno, né? Eu posso chamar isso de X tranquilamente. Então, não esquece que 6,5 vezes 1, já na razão, tá? Já na divisão, mais 7,3 vezes 2, a ordem aqui não vai alterar, tá, gente? 7,5 vezes 3, x vezes 2, 2 vezes x, como preferir, 6,2 vezes 2, tá? Fez o somatório junto com as multiplicações, na verdade, primeiro a multiplicação, depois o somatório. E não esquece que, como nós estamos lidando com uma média ponderada, a razão, né, o denominador tem que ser o somatório dos pesos. Então, fez o somatório aqui dos pesos, ó, 1, 2, 3, 2, 2, né? E é claro que isso vai te gerar uma equaçãozinha do primeiro grau, mas é muito tranquilo. Aqui, ó, você tem 56 mais 2x igual a 76, passo que tem que passar para os seus lados, fazendo as operações inversas, né? No caso ali 2x, você vai ter que passar para o outro lado dividindo, e aí você obtém lá x igual a 8,5, bem tranquilinha, 2009. Vamos de Enem agora. Ó. Uma pessoa está disputando um processo de seleção para uma vaga de emprego em um escritório. Em uma das etapas desse processo, ela tem que digitar 8 textos. Então, a quantidade de erros da pessoa em cada texto, em cada um dos textos, é dado na tabela. Então, tem lá a tabelinha, né? E aí tem, enfim, texto 1, 2, 3 e o número de erros. Na tabela do processo de seleção dos candidatos, o processo de seleção, os candidatos serão avaliados pelo valor da mediana, olha, mediana do número de erros. Então, a mediana do número de erros cometidos por essa pessoa é igual a, galera, mediana do número de erros. Então, primeira situação, falou em mediana, lembra da organização, não pode esquecer. Então, antes de você olhar aqui e ver quem está no meio, lembra da organização. Então, aqui, ó, na organização de forma crescente, tem 0, 2, 2, 2, 2, 2 e assim sucessivamente, 3, 5 e 6, né? E você tem que observar que você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos. Quem vai ser a média aqui? Quais os valores, perdão, que estarão no meio aqui, que vai representar a mediana? Nesse caso, eu tenho a sequência de quantidade par. Então, a mediana, ó, são esses dois termos. Reparem que eu tenho 3 para lá e 3 para cá. Então, esse cara aqui são os termos que garante lá a mediana, né? Como são dois termos, a gente faz a média entre eles. 2 mais 3, 5 divididos por 2, 2,5. Olha que questão simples, né? Marcou aí 2,5. Aqui tá direitinho a representação dos elementos, depois de colocados na ordem, mas é só uma questão de organização, tá? Você pode fazer exatamente assim como eu estou dizendo, de uma forma mais simples. Organiza, verifica quem está no meio. Se for quantidade ímpar, vai ser ele. Se for quantidade par, faz a média entre eles. Olha a outra. Um vendedor, só um instante. Um vendedor de assinaturas de TV a cabo teve nos 7 primeiros meses do ano uma média mensal de 84 assinaturas vendidas. Então, ó, nos 7 primeiros meses do ano, o cara teve uma média de 84 assinaturas vendidas, né? Devido a uma reestruturação da empresa, foi exigido que todos os vendedores tivessem, ao final do ano, uma média mensal de 99 assinaturas vendidas. Então, eram 84, passou a ser 99 assinaturas vendidas, né? Diante disso, o vendedor se viu forçado a aumentar a sua média mensal
de vendas nesses 5 meses restantes do ano. Pergunta: qual deverá ser a média mensal de vendas do vendedor nos próximos 5 meses para que ele possa cumprir a exigência da sua empresa? Então, tem lá a solução, em vermelhinho, né, de acordo com as informações. O número de meses para atingir a meta é 12 meses. Então, colhendo esse primeiro dado aqui, representado por I, lá do enunciado, né? Ele disse que a média salarial dos 7 primeiros meses é igual, ele fez lá 84 assinaturas, né? Então, ó, aqui é a média salarial dos 7. Como é que a gente calcula a média de 7 meses, né? Somatório dos 7 primeiros meses, divididos por 7, isso vai ser igual a 84. E aqui você tem 588. Né? A segunda situação diz que ele tem que aumentar essa média nos 5 meses restantes do ano. Então, eu quero o somatório desses 5 meses, né? Mais esses 7 meses anteriores. Cuidado que na divisão, porque você tem que levar em consideração os 7 meses anteriores, é o 7 mais o 5, né? Então, fazendo um somatório aí de 12 meses. Isso também está descrito aqui, ó, tá? Isso vai ser igual aos 588, que é a média dos 7 primeiros meses, né? E é óbvio que fazendo aqui, multiplicando meio pelos extremos, nós vamos ter a quantidade que ele tem que fazer nesses últimos 5 meses para poder garantir a questão dessa reestruturação com 99 assinaturas, né? Com a média de 99 assinaturas. Então, chegamos à conclusão lá que é 120, né? A média desses 5 primeiros meses, divididos por 5, somatório de 5, divididos por 5, dá 120, e aí você vai marcar lá a alternativa E. Esse S5, gente, e S7 é somatório dos 7 primeiros meses, mais somatório dos 5 primeiros meses, tá? Só para que vocês situem aí com relação à fórmula. E aqui, ó, média dos 7 meses, média de 12 meses, tá? Média dos 5 meses restantes, 120, tá? Porque ele pede que nos próximos 5 meses. Aí marcou lá a alternativa E, 120. Claro que, gente, você, dentro do seu entendimento, você pode estruturar isso da forma que você se sinta mais confortável, né? Cada um tem um método pessoal para fazer a coleta dos dados, isso é de suma importância para a resolução das questões. Então, ó, preocupada com os resultados, uma empresa fez um balanço de lucros obtidos nos últimos 7 meses, conforme os dados do quadro. Aí tem lá, né? 7 meses, lucro em milhões de reais. Avaliando os resultados, o conselho diretor de uma empresa decidiu comprar, nos 2 meses subsequentes, a mesma quantidade de matéria-prima comprada no mês em que o lucro mais se aproximou da média dos lucros mensais da empresa nesse período de 7 meses. Então, ó, nós temos que fazer a média, né, desses 7 meses. Nos próximos 2 meses, essa empresa deverá comprar a mesma quantidade de matéria-prima comprada em qual mês? Então, nós vamos fazer o somatório de todas essas quantidades para determinarmos a média, que é o que ele quer. E aí nós vamos verificar um mês que chegou mais próximo dessa média, né? Então, ó, fazendo o somatório bem tranquilo. Aqui é 2 vezes o 35, porque o 35 apareceu 2 vezes. Pode somar ou fazer a multiplicação, aí fica a seu critério, tá? Então, faz aí a média dos 7 anos indicados na tabelinha, a média X tracinho, né, dos 7 anos, tá lá todos os dados divididos pela quantidade, uma média aritmética, deu 217 por 7, chegamos à conclusão que é 31. Então, ó, qual desses meses aqui, o mês 5 possui lucro 30, né? Que é o mais próximo de 31, né? Aqui 35 excede muito, 33 passa 2 elementos, então o mais próximo dessa média é lá a alternativa D, vai marcar aí o 5º mês, né? Representado por algarismos romanos, tá? Então, tranquilo também, é questão fácil. A permanência de um gerente de uma empresa está condicionada à sua produção do semestre. Esta produção
é avaliada pela média, aqui, ó, média do lucro mensal do semestre. Então, citou aí, já deu um indicativo do que a gente vai ter que fazer, né? Se a média for no mínimo de R$30 mil, o gerente permanece no caso. Se for o contrário, ele vai ser despedido, dispensado. Então, o quadro mostra o lucro mensal em milhares de reais dessa empresa, de janeiro a maio. É bem parecido com a anterior, né, gente? Só muda a estrutura. De janeiro a maio do ano em curso. Então, tu tem lá a média do lucro mensal em milhares de reais de janeiro até maio, e ele já está dizendo no enunciado qual deve ser o lucro mínimo da empresa no mês de junho, em milhares de reais, para o gerente continuar no cargo no próximo semestre. Então, ele está dizendo aqui, ó, que a média dessa galera toda, mais a média de junho, tem que ser, ele deu aqui as condições, a produção, a média for no mínimo de R$30 mil, o gerente permanece no cargo. Então, ele tem que ter uma média de maior ou igual a 30 mil. Menor que isso, ele vai ser dispensado da empresa, né? Como é que a gente faz a média de todos esses elementos? Não esquece, aqui que está o gancho, tá, gente? Que ele quer o mês de junho e a tabelinha foi até o mês de maio. Então, você vai acrescentar aqui um X para fazer essa representação. Aqui está P, mas fica a seu critério. E a média desses 6 meses, né? Curso, tá lá, ó, 21 apareceu 2 vezes, mais 35, 30, mais 38, mais P ou X, fica à vontade, divididos por 6, que é a quantidade, e isso tem que ser maior ou igual que 30 mil, tá? E representados por 30. Claro que multiplicou, tem uma variável aqui representada pelo P, depois você pode multiplicar isso cruzado, né, que é o meio pelos extremos, fica à vontade, que vai te gerar uma desigualdade, uma inequação. Vai ser tranquilo, trata essa inequação como é uma resolução simples, como se fosse uma equação, né? Coloca lá os elementos para o segundo membro, faz a inversão de sinais. Aqui você não tem que multiplicar nada por menos 1, então não vai te trazer uma resposta diferente. E aí você tem que o P vai ser maior ou igual que 35. Questãozinha também fácil, marcando aí a alternativa E, né? Então, ao iniciar, outra questão, tudo do Enem. Ao iniciar, só a primeira que não foi, ao iniciar suas atividades, um assessorista registra tanto o número de pessoas que entram quanto o número de pessoas que saem do elevador em cada um dos andares do edifício onde ele trabalha. O quadro apresenta os registros do assessorista durante a primeira subida no térreo, de onde partem ele e mais 3 pessoas ao 5º andar do edifício. Com base nesse quadro, né, qual é a moda do número de pessoas no elevador durante a subida do térreo até o 5º andar. Então, tu tem que tomar cuidado aí, né? Porque no térreo, lá o início, né, é o cara mais 3 pessoas, né, totalizando aí 4 pessoas, mas está bem descrito aqui. No primeiro andar, ó, 4 mais esse 4, sendo que saem 3, né? Então ficam 5. No segundo andar é esse 5 que estava aqui no primeiro, mais 1, saiu 1. Então tá tudo escrito aqui, 5. Tá? No terceiro andar é esse 5 do segundo andar, entram mais 2, saem 2. Então ficaram 5. No quarto andar é esse 5 do terceiro andar, né, do andar anterior, mais 2 que entraram, saíram zero, não saiu ninguém, então 0, né? Isso dá 7. E no quinto, para finalizar, essas 7 pessoas do quarto andar, entraram mais 2 pessoas, né? Saíram 6 pessoas. Então, isso aqui está lá a tabela, de acordo com um assessorista, de acordo com as pessoas que entram e saem do elevador. E aí você vai fazer a média dessa situação, tá? A média não, perdão, a moda. Então, aqui é fácil, não precisaria você organizar, porque se trata de moda, mas para uma questão de visualização, é bom que você organize, né? Então, do 4, 5, 5 apareceu 3 vezes, 7 e 3. Quem apareceu com maior frequência aqui foi o número 5. Claro que isso aqui é um esquema, voltando, pessoal, dentro da sua cabecinha, você pode fazer aqui mesmo, né? Entrou, saiu,
Aqui mesmo você faz seu próprio rascunho e consegue determinar lá a moda desse quadro, né? Dessa situação aí descrita pelo assessorista, tá? Então, vai marcar lá a alternativa D de dado, tá? Lembra que a moda é o termo que aparece com maior frequência. Então, gente, olha aqui a questão que eu falei para vocês lá da variância, se não me engano, de padrão, mas vou fazer a leitura para que vocês consigam entender melhor. Ó, um instituto de pesquisas eleitorais recebe uma encomenda na qual a margem de erro deverá ser, no máximo, 2 pontos percentuais. Lembra que 2 pontos percentuais é 2%, né? Então, 2 divididos por 100 dá 0,02, não esquece, tá? Então, ó, o intuito tem 5 pesquisas recentes, de P1 a P5, sobre o tema objeto de encomenda que irá usar que tiver o erro menor que o pedido. Os dados sobre as pesquisas são os seguintes. Então, ele está dizendo lá que o erro pode ser expresso por... Aqui é módulo do erro, representado pela letra E, é menor que 1,96 vezes π divididos por raiz quadrada de n, em que φ é o parâmetro e n é o número de pessoas entrevistadas pela pesquisa, na qual a pesquisa deverá ser utilizada. Então, aqui é um pouco mais complexa a situação, porém, ele traz para a gente a fórmula. E se você for fazer análise, né, dentro desse quadro aqui, tem lá os valores de φ, o valor de n e o valor da raiz de n. Ou seja, você não precisa calcular, por exemplo, a raiz de 1764, a raiz de 764, e assim sucessivamente. Ele já traz esses valores, tá? Raiz de 441. Eu sei que algumas das raízes vocês já têm até gravados, né? Raiz de 64, 8, mas ele já forneceu isso para gente. Qual é a dificuldade aqui? Fazer a análise de cada dessas pesquisas, de P1 a P5, e fazer a divisão, né? Porque, na verdade, a gente vai ter aqui um decimal, 0,5 vezes 1,96, e depois dividir isso pela raiz de n. Então, vamos ao P5. Gente, só fazer a substituição na fórmula, tá? E aí, dentro dessa substituição, lembrando que o grau de dificuldade estará exatamente nessa questão de divisão, né? Na questão da divisão, aí você tem que tomar cuidado. Se você preferir, para não ter que dividir aqui, ó, 0,5, né, por 42, por exemplo, você pode transformar isso numa fração equivalente, para que você consiga dividir de uma forma mais confortável, tá? Então, ó, 5 dividido por 420, você vê lá em que parâmetro que a P1 e a P5 está. É claro que tem que ter, no máximo, 2 pontos percentuais. Então, você vai verificar se isso se é maior que 0,02 ou se é menor. Tem que ter ele no máximo. Quem tiver assim, for maior que 0,02, de acordo com essa divisão, vai ficar fora dessa pesquisa. O único que vai ficar fora, né, que vai te trazer um valor menor, será o parâmetro 4 aqui, a P4. Né? Se encaixarmos aqui exatamente na fórmula, né, 1,96 vezes, né, o φ lá que foi dado, que é o 0,2, 1,96 vezes 0,2. Isso traz 0,392, né? Divididos aí por 21, isso traz 0,0186, 18, arredondando aí, 0,019. Então, é o único que vai ser menor, é o único parâmetro que será menor, tá? E ele quer exatamente isso, que esse erro seja menor do que 0,02. Então, você vai marcar lá a P4. Lembrando que o difícil está em você agregar essa situação na fórmula, né? Tá aqui, ó. Primeiro fez a divisão e depois colocou aqui na fórmula. Mas fica à vontade de fazer uma aproximação, tá? Para que você consiga chegar nisso de uma forma um pouco mais confortável, tá? E aí,
pode fazer o teste, substituir lá o P1 aqui na fórmula, o P2, P3, P4, P5. O único que vai ficar dentro desse erro é o P4. Então, vai marcar aí a alternativa D. Então, ele trouxe, sim, uma situação mais complexa, né? Mas trouxe a fórmula. Então, isso, embora tenha esse grau de dificuldade, facilita para que a gente consiga fazer a resolução, tá? Então, pode testar aí com a sua calculadora, ou na mão mesmo, né? Claro que vocês são concurseiros. Fazendo com aproximação, você vai fica mais fácil de você determinar quem está dentro, tá? Só tem que tomar cuidado, gente, porque são valores muito próximos do 0,02. Então, aqui ficou quase 0,02, mas foi o que foi menor dentre eles, tá? Mesmo na calculadora. Então, cuidado com a tua aproximação aí, porque se você aproximar de uma forma errada, tua conta pode ser que fique errada também e, consequentemente, você marca uma resposta errada, tá? Então, 3 alunos, outra questão, X, Y, Z, são matriculados em um curso de inglês, né, e para avaliar esses alunos, o professor optou por fazer 5 provas. Então, para que seja aprovado nesse curso, o aluno deverá ter média aritmética, gente, de 5 provas maior ou igual a 6. Então, o somatório de todas essas provas tem que ser maior ou igual a 6, para ele ser aprovado. Então, aqui na tabela estão dispostas as notas que cada aluno tirou em cada prova. Então, com base nos dados da tabela informações dadas, ficarão reprovados. Então, aqui está na tabelinha. E para a gente fazer a média, a gente vai fazer o somatório dessas médias, né? No caso do X, o Y, o Z. E ele tem que ter aí média superior a 6, né? Maior ou igual a 6. Então, fazendo o somatório e a divisão no X aqui, ó, somou tudo e dividiu pela quantidade, por 5, nós temos aí de média 6. Soma tudo aqui dá 31, divididos por 5 dá 6. Então, esse cara é aprovado, tá? O aluno Y, mesma coisa, somou tudo, dividiu por 6, somatório aqui das notas deu 30, dividiu por 6, ele vai ter média igual a 6, então ele também vai ser aprovado. E, infelizmente, o aluno Z fez o somatório de 29, divididos aí por 5, ele vai ter uma média inferior a 6 e ele será, diante dessa situação aí, reprovado, tá? Então, ele pergunta aí, com base nos dados da tabela e nas informações dadas, ficarão reprovados, vai ficar reprovado aí o aluno Z, apenas o aluno Z marcou aí a alternativa B. Gente, questãozinha que a gente não pode perder, né? Aqui, qual o conhecimento que a gente, matemático, que nós utilizamos para a resolução desse exercício? Apenas soma e divisão. 4 operações, basiquinho, né? Não tem grandes dificuldades, como, por exemplo, na anterior. Então, são questões que nós não podemos perder. Deixa eu ver aqui o tempo para eu não me perder. E, se não, ainda temos tempo, sim. Então, ó, quanto tempo você fica conectado à internet? Para responder a essa pergunta, foi criado um mini aplicativo de computador que roda na área de trabalho, para gerar automaticamente um gráfico de setores, mapeando o tempo que uma pessoa acessa 5 sites visitados. Em um computador, foi observado que houve um aumento significativo do tempo de acesso da sexta para sábado, dos 5 sites mais acessados. Então, a seguir, temos os dados do mini aplicativo para esses dias. Então, tem lá o tempo de acesso para sexta-feira em minutos, né, um gráfico, e aqui você tem o tempo de acesso no sábado em minutos. Então, reparem que o site X, cara, lá, acessou 12, depois no sábado 21, e assim vai, fazendo essa comparação. Y 30, depois 51. Então, vamos ao que ele quer. Analisando os gráficos do computador, a maior taxa de aumento no tempo de acesso da sexta-feira para o sábado foi de quanto? Então, como ele quer